Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 126. Salmo 126. Oh, maravilha este salmo. Vou ler de novo. Assim está escrito: quando o Senhor restaurou, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: uau! O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, Senhor. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Acabamos de ver isso aqui hoje. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Meu querido irmão, este salmo maravilhoso fala para nós de 5 verbos poderosos que todo crente tem que aprender a conjugar. 5 verbos que nós temos que aprender. O Salmo chama a gente a aprender a celebrar. Celebrar os ganhos, celebrar as vitórias, celebrar as alegrias. Aprender a orar, aprender a crer, aprender a trabalhar e aprender a ensinar. Celebrar, orar, crer, trabalhar e ensinar. E nesta manhã, com um pouquinho de tempo que eu tenho, eu quero falar com você sobre primeiro celebrar. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Que digam os pais de família, que digam os que ora estão desempregados, que digam os líderes de célula, não é fácil, eu sei. Eu sei que a vida tem lutas, que a vida tem dores, mas eu sei também que o Senhor Jesus sempre está ao nosso lado para nos ajudar. Sabe, irmãos, apesar das dificuldades, se nós fazemos um balanço na nossa vida, se nós fazemos esse cuidadoso balanço, nós sempre vamos chegar a uma conclusão: eu ganhei mais do que perdi. Sempre é assim. Pode ser que o momento ainda não seja de fechamento de balanço, mas sempre é assim. Aqui, Israel está, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, com um salmo lindo que faz referência à saída do cativeiro. Eu não sei se você sabe da história, mas a Babilônia, um exército tão cruel e devastador, a fama deles é que por onde eles passavam, não crescia nem capim mais. Por onde o exército da Babilônia passava, era só morte e destruição, pois esse exército passou sobre Israel, com a permissão de Deus, e trouxe devastação a Israel. Não só matou milhares e milhares, como derrubou tudo, derrubou os muros de Jerusalém, queimou as cidades, matou o povo, levou todo mundo cativo como escravo para a terra deles, e largou para trás doentes, velhos. Uma terra arrasada, seca, sem água, quebrou os aquedutos, destruiu tudo. Jeremias, no livro de Lamentações, que você deveria ler Lamentações, um livro incrível, ele está relatando a sua dor andando por Jerusalém e vendo, e ele diz num determinado momento: a mãe que cuidava tão bem do filhinho, tão bem do seu filhinho, as mães judias, sempre cuidaram tão bem, agora estão cozinhando o corpo do seu filho para comer. Tal a fome de Israel. Nós não temos ideia do que eles passaram. Mas este salmo faz referência a uma restauração. No ano 536 a.C., Ciro, o persa, invade a Babilônia. A Babilônia
era garantida como invencível. Jamais a Babilônia sofreu uma derrota, pois os persas, de onde vem o Irã hoje, comandada por um homem que Deus chama meu servo Ciro, esmaga a Babilônia, destrói, toma tudo que a Babilônia tem, inclusive todos os escravos, todo o povo, e ninguém sabe por quê. Aquele comandante cruel persa olha para os judeus e fala assim: estão todos livres, pode ir embora para casa. Ele assina um decreto dizendo libertação para os judeus. Todos os historiadores dizem, é um ato louco, impossível. Espera aí. No plano de Deus, Israel teria que sumir, desaparecer? Claro que não. Pois era lá de Israel que nasceria o Messias. A tribo de Judá teria que ser restaurada. Jerusalém teria que ser levantada, porque lá o Salvador morreria. É lógico que Israel não desapareceria, mas ninguém imaginava uma restauração como aquela. E as outras nações que viram aquilo falaram: por que os judeus estão indo embora? Por que eles estão livres? E eles dizem: uau, esse Deus deles é forte demais. Que Deus forte esse povo tem. Grandes coisas Deus fez por esse povo. Quem imaginaria isso? Irmão, tanta luta. Mas Israel está dizendo: se eu faço um balanço, eu tenho que ver que Deus é maravilhoso, eu tenho que ver que ao final o plano de Deus acontece. Ao final eu sempre ganho. Que coisa linda. Que coisa linda Deus tem feito entre nós. Temos tido lutas, muitas coisas ainda não são como a gente queria, mas vamos fazer o balanço. Quando o pastor Roberto chamava os líderes aqui durante a conferência, e os líderes estavam vindo, e ele, com aqueles gráficos espetaculares que ele faz, aquelas imagens estarrecedoras, né? Aquela pregação fantástica que ele fez aqui domingo de manhã, e na consagração dos líderes, domingo à noite, quando eu fui vendo aquilo, meu coração foi enchendo de alegria, alegria, alegria. Eu falei: eu tenho que celebrar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Líderes, nós temos que celebrar. A igreja, nós temos que celebrar. Sabe, nós temos que celebrar a direção de Deus sobre nós. Nós temos que celebrar que a mão do Senhor está sobre nós. Nós temos que celebrar que ainda que os nossos inimigos venham, o Senhor tem retido. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos protegido. Meu Deus, quando eu olho para trás e vejo quanta gente aqui, quanta gente liberta de cativeiros, quanta gente, como nós temos que agradecer a Deus. Somos milhares, quantos convertidos, quantas famílias restauradas, quantos novos jovens, quantos líderes, quantas células fantásticas, quantos ministérios, quantas obras missionárias, quanto do DNA por esse país. Meu Deus, quanta coisa para nós celebrarmos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas o texto não nos ensina apenas a celebrar, mas também a orar. A orar. E a oração é, Senhor, verso 4, restaura-nos. Restaura-nos. Engraçado, porque ele está celebrando a restauração. Ele está dizendo: quando o Senhor restaurou, ficamos alegres. E ele ora agora pedindo: restaura mais. Sabe o que isso significa para nós? Tem muito mais. Tem muito mais de Deus. Sabe, tem muito mais para nós continuarmos. Tem muita obra a mais para nós fazermos. Tem muita obra. Isso é manha. Quando chama, tem que sair correndo, ó. É isso aí. É assim mesmo, mãe. Chamou, você vai. Não é? Quanto Deus ainda tem que fazer. Continue a sua obra. Tem mais para fazer, Senhor. E ele diz: Senhor, derrama, Senhor. Ó Deus, enche os leitos como no deserto do Negueb. Você sabe que em Israel acontece esse fenômeno incrível. Você está olhando aqui, o leito do rio está sequinho, você não vê nada. Mas subitamente,
subitamente, se você estiver ali embaixo, a água te leva. De repente faz assim, uma torrente de água. Sabe por quê? Porque ainda que você não vê nada, lá no Monte Hermon, a água está começando a descer. E ela de repente solta lá e vem. E vem. Você não está vendo. E talvez hoje você está olhando para a sua situação e está pensando, puxa vida, puxa, olha, não tem nada, está tão difícil, está tão complicado. Olha para cima, olha para o Hermon. Tem uma fonte jorrando que nunca seca, que nunca para. Talvez por um momento Deus está te provando, mas vem, está vindo a vitória, está vindo a bênção. Ore, ore porque virá. E Ele está dizendo, Senhor, restaura, Senhor, enche-nos, Senhor. Oh, meu irmão, tem tanto ainda para nós fazermos, e às vezes nós nos sentimos tão secos, tão incapazes, nós temos que aprender a orar e pedir, Senhor, enche-me. Traz suas torrentes, acaba com a minha sequidão, enche-me do teu poder, renova a minha vida. Senhor, eu quero mais, eu quero ser cheio, eu quero ser pleno. E sabe, o Senhor promete torrentes de água viva daquele que o busca, daquele que nele confia. Ah, irmãos, Deus nos chamou. Deus nos chamou para continuar semeando. Ele está dizendo, Senhor, restaura-nos, Senhor. Se nós já temos alcançado tantas coisas, Ele está dizendo, aqueles que semeiam com alegria. E o meu desafio a esta igreja, logo após a sua multiplicação, desafio aos líderes, é um só, alegre-se pelo que o Senhor tem feito. Ore por mais, porque o Senhor quer encher seus rios. Mas, acima de tudo, irmãos, o Senhor nos chama a sair semeando. O Senhor nos chama a semear, a lançar as sementes. Às vezes chorando, às vezes com sacrifício, mas o Senhor está dizendo, vale a pena semear junto comigo. Porque a palavra diz que qualquer um que sai semeando, ainda que chorando, voltará com cantos de alegria, trazendo muitos frutos. Sabe, irmãos, vale a pena, porque nós vamos voltar alegres. Sempre nós vamos estar alegres. Sempre a alegria será o resultado de quem serve ao Senhor. Sempre a alegria será o resultado daquele que entende o chamado da vida cristã. Que a vida cristã não é só para nós, que a vida cristã não fala apenas daquilo que Deus vai me dar, mas daquilo principalmente que Deus vai fazer através de mim. E o meu desejo é que você compreenda e descubra a alegria de frutificar. Meus irmãos, há uma promessa de que frutificar é a coisa mais alegre da nossa vida. Muitas pessoas vivem uma vida isopor, uma vida sem sabor, uma vida necessitando de aventura, buscando uma adrenalina. Muitas vezes pessoas têm gastado dinheiro com roupas, viagens, carros, emoções, não é gratificação, e ainda assim continuam vazios, continuam tristes, continuam pensando, minha vida é muito sem graça. Sirva ao Senhor. Porque a Bíblia diz que a maior gratificação da vida de uma pessoa é tornar-se um trabalhador da semeadura de Deus. É quando semeamos a esperança, a salvação, o amor, a ajuda, o socorro na vida de pessoas. Nada faz a gente mais feliz. Ele diz que essa pessoa voltará com cantos de alegria, com júbilo, trazendo frutos. Irmão, eu quero lembrar a você o desafio que o Senhor deixou para nós. Ele disse, indo, no seu trabalho, nas suas lutas, no seu casamento, ainda que chorando, ainda que na maior crise da sua vida, mas passou uma pessoa na sua frente, Ele disse, semeia. Semeia a fé, semeia Jesus, semeia a salvação. Porque talvez seja exatamente isso que vai fazer a virada na sua vida. Eu quero lembrar a vocês dos seus familiares não convertidos. São nossa responsabilidade, cada um deles. Todo cristão é chamado a ser o instrumento de Deus para levar sua família a Cristo. Ore por sua família. Chame-o para a sua célula. Chame-o para a célula de alguém interessante que você percebe, mas faça algo, mobilize-se pela salvação dos seus familiares. Quero lembrar dos seus amigos.
Talvez um dos maiores presentes da nossa vida, os nossos amigos, pessoas que gostam da gente. Como nós chegaremos diante de Deus, dizendo para o Senhor que nós ficamos com vergonha de falar para os nossos amigos a respeito da única salvação para a vida deles. Lembre-se dos seus amigos. Lembre-se da nossa meta. Eu mais um. Onde cada um de nós é desafiado a cada ano levar uma pessoa a Cristo. Uma pessoa, levá-lo ao batismo. Falando em batismo, leve sua célula ao batismo. Se você não participa de uma célula, todos nós que ficamos de pé aqui, líderes, te convidamos, vem me ajudar. Vem ficar na nossa célula, vem ser um apoio para nós. Sua presença pode fazer toda a diferença numa célula, trazendo apoio, trazendo 2 mãos a mais para trabalhar junto conosco, e juntos podemos mudar este mundo, espalhar a semente, semearmos vida e salvação para tantos, e podemos ver outros e outros dizendo, o Senhor me restaurou, me tirou do cativeiro. Nós podemos ser os libertadores. Eu quero lembrá-los dos dias do amigo, dos eventos de colheita que faremos neste ano para frente. Imaginando que 1.600 células farão eventos de colheita, em que pelo menos uma pessoa se converte em cada vez. Toda semana que tiver um evento de colheita e o líder fizer, nós podemos ter 1.600, 2.000 decididos por semana do dia do amigo. Isso significa que nós podemos levar a Cristo mais de 10.000 pessoas. Fazendo eventos agradáveis, fáceis. No último evento da minha célula nós tivemos 16 decididos, não foi, Flávio? Foi ruim? Uma delícia, comemos feijoada. Tão bom, ai que fome. E ao final eu deixo para você o nosso desafio. Se você quer ouvir essa mensagem, que eu tive que compartilhar em 12 minutos, quer ouvir uma mensagem sobre os 5 verbos, quer aprender sobre como crer, como buscar, vem hoje à noite, o culto, o domingo da visão, domingo da multiplicação, hoje à noite. Mas eu deixo com você o nosso desafio. Eu trabalho essa semana, meu irmão, e na semana que vem, e as próximas 52 semanas, dando todo o meu coração por um ideal. Que todas as nossas células se multipliquem até o ano que vem. Todas estejam tão cheias de vida, tão cheias de amor, tão cheias de amizade, tão cheias de novas pessoas que não caibam mais. E nós as multipliquemos em outras 1.600 células. E nós teremos mais de 3.000 células. Mais de 3.000 locais de restauração. Mais de 3.000 locais de torrentes de vida. Mais de 3.000 lugares, não é, de alcance de pessoas. Eu saio daqui com um alvo e uma oração. Senhor, me dá 100%. Assim como eu quero ser um marido 100%. Assim como eu quero ser um pastor 100%. Assim como eu quero ser um amigo 100%. Assim como eu quero ser um filho 100%. Assim como eu quero ser, não é, um cidadão. Assim como eu quero ser um líder de célula. Eu quero ser uma igreja que se multiplique e alcança 100%. Onde ninguém... Sabe, ninguém por dificuldades, por tiros nas costas, abandona a sua liderança. Onde ninguém desiste de frutificar. Onde eu busco e acredito no milagre. Onde eu me renovo no poder que o Senhor dá. Me restauro e frutifico para o Senhor. E que nós possamos viver neste ano, não é, o mais extraordinário ano que nós já tivemos. Pastor Larry Stockson esteve aqui. E ele me entregou uma palavra profética tão forte. Um homem mundial, um homem de tanta influência, com tanta experiência. Ele falou assim, vocês vão alcançar 100% esse ano. E eu vi aquela noite aqueles líderes aqui, lotado, essa igreja não cabia gente. E ele orando por elas. Eu tirei essa foto, está no meu celular. Eu vi fé descendo sobre o povo. Eu vi fé, um espírito de fé. Eu vi a fé enchendo o coração daqueles líderes. Eu sei que eles estão cheios de fé. E eu quero que você esteja também. Sabe, irmãos, porque é o espírito de fé que nos dá a vitória.
É quando nós somos tomados pela confiança de que no Senhor nós podemos fazer, nós podemos alcançar, nós podemos ser. De que não há nada difícil para o Senhor. Pelo contrário, de que o Senhor nos livra. Passamos momentos duros esses dias. Duros. Momentos muito duros. O inimigo vem tentando nos afrontar, tentando nos desanimar. Está ali o Tito para dizer, né, Tito? De repente um carro atropela, assim, sem mais nem menos, em cima do passeio. Quantos, não é? Quanta luta. Mas nossos olhos estão no Senhor. Nossos olhos estão no Senhor, porque nós temos uma aliança com Ele. Eu quero convidar você, não é, a celebrar conosco aqui a ceia. Eu vou servir essa ceia muito rapidinho. Quero já chamar, inclusive, não é, os diáconos. Quero chamar pastores que me ajudem, coordenadores, para a gente fazer uma distribuição, não é, ligeirinha, e podemos gastar o nosso tempo na cerimônia. Essa é a festa da família. É a festa dos crentes. Nós vamos entregar para você, se você já é convertido e batizado, já foi às águas, pode ir. Se você já é convertido e batizado, você recebe o cálice. Se não é ainda, espere, batize-se. Por isso eu digo, você já é da célula, já entregou sua vida a Cristo e não batizou, tem que batizar, tem que batizar. Você frequenta uma outra igreja evangélica, está nos visitando hoje, tome da ceia conosco, vai ser ótimo. É a nossa comunhão. E comunhão fala de algo comum, algo que nós temos em comum. Nós temos em comum a salvação de Jesus. Nós temos em comum a graça e a misericórdia. Nós temos em comum que somos todos ex-pecadores, perdoados e lavados. Nós temos em comum a mesma fé em Jesus. Nós temos em comum o mesmo batismo. O mesmo Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de você. Nós temos em comum tantas coisas, mas nós temos em comum também uma missão. A mesma missão que eu tenho, você tem. A mesma missão que o líder que ficou ao pé ao seu lado para multiplicar uma célula tem, você tem também. Porque a fé é a mesma. O Salvador é o mesmo, mas a missão também é a mesma. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Você tem na sua mão os símbolos do que Jesus fez por você. Ele deu sua vida por você e derramou seu sangue por você. E Ele está pedindo a você, leve isso para os outros também. Leve para os outros. E assim nós faremos, irmãos, de uma maneira muito poderosa. De uma maneira muito séria, muito ungida. Nós faremos também. Nós vamos ouvir uma canção. Enquanto nós cantamos um louvor, nós vamos adorar o Senhor e vamos participar dessa distribuição. Enquanto nós cantamos, você vai receber os elementos e recebeu, começa a adorar Jesus. Adore, 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 adore Jesus. E vamos tomar a ceia. Quem sou eu sem o seu amor? Quem sou eu sem o seu perdão?